você escreveu um livro, né? Falando que chama Cansei de ser gay. Cansei de Ser Gay. E quando é que foi que você descobriu essa sexualidade? E vamos primeiro falar dessa parte, né? Porque você falou, né, dos seus 15 anos, que você viu na igreja uma igreja saudável, que não fazia as coisas que você fazia. O que você fazia também? Foi nessa época que você tinha se descoberto gay? Foi mais ou menos nessa época, assim, por volta de uns 17 anos, que eu comecei a entender que o que eu sentia pelas minhas amigas não era afeto fraterno, mas era desejo sexual, né? Acho que eu cresci já com essa confusão a partir dos 12, 13 anos, que o adolescente começa a ter desejo, né? Eu comecei a perceber que eu, eu sentia algo diferente pelas minhas amigas, por mulheres que eram muito próximas a mim, professoras, e não era um desejo de amizade afetuoso, era um desejo erótico, né? Então, ali eu comecei a entender que o meu desejo não era igual a de todo mundo, né? Eu não via aquilo como um problema na época, mas eu entendia que não era o que todo mundo sentia, né? Que eu tinha desejos por meninas. E só que era algo que, como eu não conversava, né, não falava, não elaborava, eu sempre sentia minha identidade estranha, havia uma autorrejeição por conta de uma rejeição paterna que teve desde a minha infância. A rejeição, ela causa uma autorrejeição, então eu percebo hoje, né, fazendo uma leitura, que desde os 10, 11 anos, 9 anos, eu já rejeitava o feminino dentro de mim, né, escondendo seios, raspando o cabelo, andando como um menino, uma autorrejeição que veio pela rejeição do sexo do bebê, que os meus pais queriam uma menina, um menino, e essa autorrejeição fez com que eu não conseguisse elaborar o feminino, né, então eu lembro que eu já me comportava como um garoto desde muito cedo. E isso acho que causou uma confusão, né, na minha identidade sexual. E no próprio desejo que ele é construído, né, ao longo da infância. Então, por não me ver como uma mulher, por não me perceber como uma mulher, eu me coloquei desde 10 anos de idade no papel do provedor. O Senhor me falou isso quando eu escrevi o livro. Eu lembro que quando eu terminei o livro, eu dei para minha líder, que eu morava em Curitiba na época, eu dei para ela ler o livro e ver como tinha ficado. E ela leu e falou: mas cadê o teu pai e a tua mãe nesse livro? Eu falei: não precisa. Eu sou independente, né? Eu sou independente, a história é sobre mim. E ela falou: não, minha querida, você tem que refazer esse livro. Teu pai e tua mãe fazem parte dessa história. Na verdade, eu não queria tocar na ferida que mais doía, né? Que é perdoar meu pai e minha mãe, pedir perdão a eles por, né, todas os traumas aí, as coisas que eu carregava que diziam respeito sim à minha família. E aí quando eu peguei esse livro para refazer, e eu tive que escrever sobre a minha história com a história da minha mãe, com a história do meu pai, ali eu percebi o quanto eu tinha me colocado no lugar de provedor, que era o lugar da falta, né, o lugar do meu pai. Lacan, que é um psicanalista, ele fala isso, que nós nos colocamos no lugar da falta. Então, com 10 anos de idade, eu lembro até hoje que eu cheguei para minha mãe com R$ 1, que foi o que eu consegui vender no dia de picolé, entreguei para ela e falei: ó, toma aqui para sustentar a casa. Então, me coloquei nesse lugar e nunca saí, até encontrar o Senhor Jesus. Então, esse lugar de provedor, de sacerdote, não me pertencia. Só que, desde o início, eu me coloquei nesse lugar, com essa identidade. E isso foi se fundindo com a minha sexualidade, né? Então, o livro veio depois já de convertida, mas ele veio muito para curar os meus traumas, né? Muito mais do que para qualquer outra coisa. Juliana, você falou que os seus pais queriam um menino. Sim. E eu tenho duas perguntas. Eles, depois que você nasceu, eles ainda colocavam isso para você? Como Sim. que era isso? E você ali cresceu, aí foi tendo atitudes masculinas, cortou o cabelo e outras coisas. E isso agradava a sua mãe? Como que ela reagia com isso? Então, não era nem a questão do estereótipo, porque eu continuo tendo cabelo curto, né? Sim. E eu gosto.
Só que hoje eu não tenho mais uma ferida no meu feminino. É diferente, eu estou em paz com aquilo que o Senhor me deu, eu entrei em contentamento. Mas sim, os meus pais desejaram um garoto desde o ventre, né? E eu cresci na minha infância inteira ouvindo pelos familiares que eu deveria ser um menino. Era para você ter sido um garoto. Era para você ser um menino. Você tinha um nome de menino. Pelos avós, né? Eu sei que não havia maldade nisso, né? Mas uma criança não entende esse lugar que ela está sendo convocada de desajuste, no sentido de ninguém está agradável, assim, não é agradável você ser uma mulher. É isso que a criança entende do outro lado. Não tinha ninguém aqui fora esperando uma mulher. Então isso vai criando uma autorrejeição, né? Nós, enquanto adultos, não sabemos lidar com uma rejeição, que dirá uma criança. Então isso causa um estrago muito grande, e que eu acredito que foi o que causou em mim. Então eu cresci, sim, ouvindo isso, dos avós, da minha mãe. Eu sei que não há maldade, né? Já houve perdão das duas partes, mas faz parte da minha história. E eu não tenho dúvida de que isso, sim, contribuiu espiritualmente também para que Satanás entrasse, né? E plantasse ali enganos, sofismas, para distorcer a minha identidade, né? Com acusações, com rejeição. Você falou que Como que foi a reação da sua mãe ao ver você? Você nem, quando você se percebia gostando de meninas, você chegou a conversar com ela ou nada? Não, isso sempre foi velado na minha casa. Eu acho que o fato dela conviver com a dúvida, para mim, era mais... para mim era melhor do que saber que ela tinha certeza de que eu estava frustrando ela numa área que traria desgosto, traria que ela tinha sonhos, né, de me ver casada, de ter netos. Então eu preferia que a gente não conversasse sobre o assunto, para que ela vivesse eternamente na dúvida, do que ela convivesse com o desgosto de ter uma filha que daria a ela frustração nessa área. Então, enquanto eu vivi na homossexualidade, nós nunca conversamos sobre isso. Eu vivi fora muito tempo, eu saí de casa com 17 anos. Fui morar numa peça, né? Não era nenhuma casa, era uma 3x3 mesmo, uma peça no centro da cidade, porque Satanás me convenceu que eu precisava ter privacidade, que eu precisava viver a minha vida. Então era um tempo que eu estava usando drogas, usava cocaína, eu promovia eventos para o público LGBT na minha cidade, eu tinha namoradas, e ali naquele espaço, naquele ambiente, né? Era um ambiente que tinha, num canto tinha um esgoto da cidade que passava do lado, quase dentro da minha casa. E eu fui sair de casa, né? Continuei me relacionando com a minha mãe, com a minha irmã, mas de forma distante. E comecei a viver a minha vida ali ladeira abaixo, né? Só fiquei anos viciado em cocaína. E então a gente não conversava. Ela me via, ela e a minha irmã, né? Me viam cada vez pior, né? Cada vez indo mais ladeira abaixo. E nesse período a minha irmã e a minha mãe se converteram e começaram a orar por mim, né? Mas a gente não conversava sobre esses assuntos, que para mim era uma ferida, e eu era uma pessoa muito ferida, então se tentasse tocar em algum assunto relacionado a isso, eu seria verbalmente agressiva com elas. Então eu acredito muito que a minha mãe e a minha irmã, elas me ganharam em algo que está lá em 1 Coríntios 13, que fala que o amor é paciente. Entre outras coisas, o amor é paciente. Porque você ver alguém que você ama indo ladeira abaixo todos os dias e você crê que a sua oração tem efeito, mesmo que as circunstâncias estejam mostrando que está indo de mal a pior, mas você crê na oração e crê naquele que está ouvindo, entender que esse fio que me segurava a minha mãe e a minha irmã era justamente porque elas não tocavam no assunto, isso me mantinha perto delas, porque se tocassem no assunto, provavelmente eu me afastaria mais ainda e iria com mais força ainda para o mundo, mais força do que eu já fui. Então eu acredito muito nisso, que elas me ganharam de certa forma, ou me mantiveram perto para que não piorasse a situação,